pessoal, que dia maravilhoso, Botafogo mantido na primeira divisão, garantido na Série A de 2020, mas nenhuma possibilidade de rebaixamento, tudo porque o Vasco da Gama fez a sua parte, venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0, o Rio de Janeiro está em festa, o Vasco está em festa porque se safou aí, também faltava um pontinho para o Vasco da Gama, o Fluminense também está salvo, o Botafogo está salvo e o Flamengo está torcendo aí pelo rebaixamento do Cruzeiro, por conta aí dos times que nunca foram rebaixados. Antes de falar qualquer coisa, cara, meu nome é Daniel Brown, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Tudo de futebol, absolutamente tudo de Botafogo, cara. Caiu aqui de paraquedas, vamos começar a ver os vídeos, cara. Vamos começar a interagir, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo diário e me dá aquela moral que a gente já tá chegando aos 15.500 inscritos. Então, eu vou mandar aqui sempre um salve para você comentar de, assim, vários vídeos. Na maioria que você puder comentar aí com o teu nome e a cidade onde você está falando. Os abraços, gente, dessa vez vão aqui para o Jonathan de São Gonçalo, para o Sérgio de Sinop, no Mato Grosso, e por último para o Alexandre de Washington, capital lá dos Estados Unidos. Então é isso, cara. Se você quer o teu nome aqui, um abraço aqui do Daniel Brown, só falar o teu nome, não esquece da cidade onde você está falando. Tem muita gente aí cobrando salve, mas que tem que falar a cidade onde está falando, que essa aqui é a graça do bagulho. Mas vamos lá. Já falei aqui da situação, o Botafogo está livre de qualquer tipo de possibilidade de rebaixamento. Antes de falar do que o Botafogo vai projetar para esses dois próximos jogos aí, amanhã tem Botafogo e Atlético Mineiro no Mineirão, né? O que a gente pode falar dessa reunião do Conselho, né? Dessa nota oficial que o Botafogo soltou na noite de ontem e que eu vou ler um pouquinho alguns trechos aqui para você. Vamos lá, gente. Botafogo informa atualizações no projeto Investidores, né? Botafogo tá aí, essa foi a nota oficial que o Botafogo soltou, né, antes do vazamento da imagem, né, publicada pelo CE, pelo TF também, em que o Botafogo convocaria uma reunião extraordinária para o dia 12 de dezembro. 12 de dezembro, quinta-feira, vai haver uma reunião onde será apresentado oficialmente esse projeto, essa ideia de separação do futebol do clube social para os sócios proprietários, para o Conselho Deliberativo. Isso aí tá no item C, tá, gente? Os itens A e item B, né, referentes aí à obra de General Severiano, referentes ao pagamento da FERJ. Outra coisa, o item C, que é o importante sobre essa questão. Agora eu vou ler um pouco dessa nota oficial aqui. Em continuidade ao projeto que propõe uma nova estrutura societária para a gestão do futebol totalmente gerida por investidores profissionais, o Conselho Diretor submeterá o tema para a apreciação do Conselho Deliberativo em agenda programada para o dia 12 de dezembro. Nesta oportunidade serão apresentados por especialistas não somente a modelagem societária proposta, mas também a formatação da operação financeira que visa direcionar as atividades de futebol do Botafogo, de futebol e regatas, para o formato de clube-empresa, né? Então, vai um pessoal que representa o Botafogo nessa questão do clube-empresa chegar para o Conselho Deliberativo nessa reunião extraordinária e eles vão falar, gente, ó, tá funcionando dessa forma, né? A questão social do clube ela vai ficar desse jeito, a gente vai gerir o futebol dessa forma e a quitação de dívidas vai ser dessa forma. Essa vai ser a apresentação. E aí o que acontece depois? Não é a partir do dia 12, ó, gente, viramos empresa, no dia 13 já é Botafogo SA. Não é assim. E não é nem SA, deve ser uma SPE. Bruno, tem dificuldade, qual é a diferença entre SA e SPE? Pelo que eu pesquisei, uma SPE é uma sociedade de propósito específico, né, com início, meio e fim. Quem me ajudou nessa parada aí foi o Fabiano Bandeira, né, ele que me explicou direitinho essa parada aí. A SPE é o seguinte, né, o Botafogo ele vai ter um planejamento, né, com início, meio e fim, para quitar as dívidas, né, estruturar o clube, gerir o futebol de maneira profissional em aproximadamente 30 anos, né, para que o Botafogo tenha, né, essa gestão durante 30 anos, com um propósito específico. Esse propósito específico é tornar o Botafogo uma grande empresa naquilo que ela se propõe a fazer, aquilo que ela se propõe a vender, né, que é o futebol, e sanar as dívidas do clube. E aí depois disso, depois que tiver tudo resolvido, né, aí só a gente sabe como é que vai ser o destino daqui 30 anos, a gente vê o que vai acontecer. Essa é a diferença para a SA, que seria uma parada, vamos dizer, uma sociedade anônima completamente girando, né, eternamente, digamos assim. Aí, gente, depois dessa apresentação, depois dessa reunião, vai ter que ser convocado uma nova reunião, né, entre os sócios para realmente ser tudo definido.
né, para realmente toda a papelada ser unida, para tudo ser aprovado, para todo mundo dizer, ó, gente, estamos de acordo, e eu acho que ninguém é louco, né, a não ser as duas cabeças aí que não pensem realmente no Botafogo, né, mas, sinceramente, eu acho que ninguém é louco de recusar isso, porque se não for isso, cara, o Botafogo vai acabar, né, com todo respeito, o Botafogo ele vai entrar num grau de apequenamento absurdo, não tem mais saída nenhuma, gente, não ia ter mais saída nenhuma. O Botafogo não ia sobreviver nem mais um mês em 2020 se não fosse essa transformação em SPE. Por isso tem muita gente falando, pô, Daniel, mas será que isso vai dar certo? Meu irmão, é a única saída, né? Se não der certo, foi a cartada final. E aí, entre o meio deste mês de dezembro, que é o que o Botafogo está começando a agitar, o Botafogo começa esse processo aí no dia 12, até o meio de janeiro, o Botafogo ele tem que apresentar o CNPJ, a mudança, tudo, a mudança estatutária tem que chegar lá na CBF, ó, a CBF, tá aqui a mudança, estamos nos tornando um clube empresa, então, e aí resolve toda a papelada e o Botafogo tem vida nova em 2020 com outros investimentos, outra estrutura, outro modelo, e aí a torcida com outras expectativas, outras esperanças. Então, gente, visando esse caminho novo, né, que é um caminho que a gente ainda vai conhecer aos poucos o que vai acontecer, né, vocês coloquem aqui embaixo, cara, sugestões de temas. Brownie, o que você pode falar aí a respeito disso? Brownie, um tema sobre jogadores, um tema sobre técnico, tudo que vocês quiserem, sugiram os temas para os próximos vídeos nos comentários, porque vai ser esse período aí de janela de transferência, vai ser esse período aí de pré-temporada, vai ser o período sem jogos, então a gente vai precisar de ideias. Enquanto isso, ainda tem 2019 pela frente aí, 2 joguinhos, não diria para cumprir tabela. Agora eu vou dizer aqui o que eu acho que o Botafogo tem que fazer até o fim do ano. O principal objetivo era não cair, né? E o principal objetivo ele foi alcançado com 2 rodadas de antecedência, não só por mérito do Botafogo, mas por demérito, digamos, dos próprios adversários. Demérito do Ceará, demérito do Cruzeiro, e o Cruzeiro que vem se complicando cada vez mais, né? Então, e eu acho que principalmente mérito da torcida do Botafogo, que se não fosse essa campanha aqui, se não fosse isso aqui, né, o Ninguém Ama Com a Gente, que mudou toda a atmosfera, todo o ritmo do que estava acontecendo, né, muito provavelmente o Botafogo, não diria que ia cair, né, mas ia estar numa situação complicada e ia ter uma coisa que eu não ia gostar, que era aquele confronto contra o Ceará na última rodada, podendo cair, que ia ser, na minha opinião, o juízo final. Imagina o Botafogo caindo, né, contra o Ceará na última rodada, eu acho que o estádio ia ser destruído, né? Eu acho que todo mundo que conhece a torcida do Botafogo sabe disso. Mas agora o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro amanhã, em Minas Gerais. O Atlético Mineiro já se salvou do rebaixamento, o Fluminense já se salvou, o Botafogo já se salvou, né? E aí, agora a gente vai ter aí 2 rodadas para definir qual vai ser a posição do Botafogo. Já falei isso no vídeo. O Botafogo agora se livrou do rebaixamento, o Botafogo tem que assegurar a vaga na Sul-Americana e ficar de olho no Fluminense, que empatou em número de pontos, depois do empate contra o Avaí, ambos estão com 42 pontos. O Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, o Atlético agora não vai precisar entregar mais nada, né, de resultado para o Botafogo para prejudicar o Cruzeiro, porque o Botafogo não pode mais cair. O Atlético vai para ganhar o jogo e tentar segurar a melhor vaga possível no campeonato, né? O Atlético tem um time melhor que o time do Botafogo, né? Então, é muito mais provável que o Fluminense vença o Fortaleza no Maracanã, né? Se bem que o Fortaleza está muito bem, né? Mas o Fluminense joga em casa contra uma equipe que mesmo com um bom posicionamento da tabela, é uma equipe que está um pouco mais relaxada, né? E aí o Botafogo e o Atlético Mineiro, o Botafogo vai estar jogando fora de casa, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Na última rodada que a gente vai ter aí uma situação um pouco melhor. O Botafogo enfrenta o Ceará dentro de casa, podendo fazer os 3 pontos, e o Fluminense vai enfrentar o Corinthians, precisando assegurar a vaga na pré-Libertadores lá em Itaquera. Então o Fluminense já se coloca numa situação mais desconfortável na última rodada. Então eu acredito que o Botafogo consiga, sim, essa vaga para a Copa Sul-Americana, que é muito importante em termos financeiros, para a captação dos investidores, né? Você já começar com a disputa de uma competição internacional. E outra coisa agora vai ser também o posicionamento, né? Vamos dar uma olhada na tabela aí para ver qual lugar o Botafogo pode almejar até o fim da rodada. Gente, acredito que esse jogo contra o Atlético Mineiro seja muito importante. O Botafogo vencendo o Galo, o Botafogo encosta ali no Atlético, né? Ficaria com 45 pontos e iria para a partida contra o Ceará, dependendo dos últimos jogos aí do Vasco da Gama. O Vasco que venceu o Cruzeiro, mas vem oscilando um pouco em termos de rendimento. O Botafogo, ele acredita que ele possa chegar aí até o 12º lugar. No máximo seria o 11º, né? O Botafogo não alcança mais o 10º lugar, que na minha opinião seria o melhor,
né? Porque aí o Botafogo estaria na parte de cima da tabela, ganharia 18 milhões e meio de reais, aí abaixa para casa dos 15 milhões a partir do 11º, né? Mas aí o Bahia deve pontuar mais agora, acredito que o Bahia não perca as 2 últimas rodadas, né? O Botafogo ele pode almejar, né? Sendo otimista, o Botafogo pode almejar o 12º lugar, que hoje é ocupado pelo Vasco da Gama, né? No mínimo, o Botafogo ficaria em 14º. O que significa isso? Gente, por que eu tô fazendo essa projeção aqui de premiação, cara? Porque em relação ao ano passado, né, houve um investimento muito mais forte em relação a patrocínios e premiação por parte da colocação aí, da valorização do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil também. Por exemplo, o 11º colocado no ano passado, ele ganhava apenas 1.400.000 em premiação. Hoje, ele ganha 15 milhões e 500 mil. Então, foi um aumento brutal aí. Vamos dizer, se o Botafogo ficar em 12º lugar, o Botafogo fica com 14 milhões e 600 mil reais. Em 13º, 13 milhões e 700 mil reais. Em 14º, o Botafogo fica com 12 milhões e 800 mil reais. Portanto, a gente vai ter que ver aí como é que vão se desenrolar as últimas rodadas, em que a gente está vendo aí um Botafogo com confiança, um pouco mais leve, mas que ainda é um Botafogo completamente desorganizado, do Anderson Barros, do Mais Botafogo, e agora, atualmente, do Alberto Valentim, que apesar de ter conseguido, né, cumpriu a sua missão, eu acho que merece parabéns os jogadores, merece parabéns, por que não, o técnico, mas ainda o desempenho ele é muito fraco, né, até mais fraco do que eu esperava, e o que eu esperava não era coisa boa na mão do Valentim, né, mas dentro das estratégias e das propostas que ele tentou desencadear, ele conseguiu o máximo de pontos possíveis para que o Botafogo escapasse do rebaixamento com 2 rodadas de antecedência. Tudo bem que teve uma colaboração camarada aí do Ceará e do Cruzeiro, que estão fazendo de tudo para cair, principalmente o Cruzeiro, mas o Botafogo conseguiu, alcançou o objetivo. É aquilo que eu falei. O Alberto Valentim ia chegar como um professor particular para fazer o Botafogo passar de ano. Nem conseguiu. O Botafogo passou de ano e agora, se Deus quiser, vida nova em 2020. Qualquer nova informação, eu volto aqui, rapaziada. À noite, provavelmente, eu vou postar mais um vídeo. Então fique ligado e se inscreva aqui no canal. Ative as notificações que eu quero falar mais um pouco a respeito dessa questão aí de 2020, do que a gente pode projetar. E também, claro, por que não falar um pouco do que vai acontecer no Botafogo e Atlético Mineiro, né? Não vai ter aquele pré-jogo tão detalhado, não vai ter aquela... afinal, o Botafogo já alcançou o objetivo principal, que era não cair, mas, de qualquer forma, é muito importante a gente ficar atento à cobertura deste confronto. Um forte abraço, vamos ficando por aqui, até a próxima. Valeu, fui!